Boa noite a todos, eu sou a Angela e eu vou fazer uma leitura para vocês do Evangelho segundo a Litáurica, o despejo do hóspede espiritual. O arco-íris só aparece quando há determinadas relações triangulares entre três componentes: o Sol, a umidade da atmosfera e a observação. Se todos os três componentes estiverem presentes e na angulação certa de observação, então se verificará o fenômeno arco-íris. Existem várias lendas sobre essa espetacular manifestação, mas não passa de uma regra metafísica que subentende o fato determinado pela condição favorável. É quase o mesmo que acontece quando, por exemplo, desvendam-se fatos do passado em forma mediúnica, pois cenas de violência e fortemente ativas de crimes, assassinatos, etc., poderão permanecer muitos anos no cenário de lutas ocorridas. É o nosso espírito que tem propriedades que, em determinadas condições, lhe permitem criar formas de coisas e paisagens que se realizam através do reflexo de energias etéricas desprendidas, como para formar um quadro que, até quando seus personagens lhes derem vida, o manterão vivo e ativo, pela lembrança que provoca a projeção mental. Os ruídos dessas lutas, inclusive, poderão ser ouvidos pelo médium audiente, e o vidente poderá ver os lampejos visuais de tais fatos, na presença de um ou mais interessados. Entretanto, quando a luz do esclarecimento doutrinário felicitar o sentimento dos protagonistas, tais clichês astrais desaparecerão. Deixarão simplesmente de existir, por cessarem as energias odiosas que os vitalizavam. Antigamente, em épocas muito mais recuadas, os homens caracterizavam essas figuras em grupos, pois pela ignorância de assuntos, do mais forte e do mais fraco, e na opressão matéria e espírito de uns sobre os outros, e na absoluta predominância dos instintos, de origem primitiva e iguais, os espíritos, encarnados e desencarnados, se comungavam na unicidade da consciência tribal. E pelo que sabemos, também os animais fazem a mesma coisa, que não vivem numa constante ansiedade com relação à doença e à morte, vivem nos mesmos contextos. Existindo essas afinidades, logicamente haverá fusão magnética espiritual, com sintonia de grupos dos espíritos. É com a preocupação com o depois da morte que o ser humano começa a evoluir de forma individual e, por consequência, a viver o momento e o seu presente, pois a não ser que consiga viver o momento do seu presente, não haverá utilidade na projeção individual no futuro, que também não saberá nem viver e nem beneficiar. Idênticos princípios magnéticos regem as relações do mundo cósmico, famílias espirituais, colônias, etc. Como sabemos, a influência dos espíritos sobre os encarnados se realiza na escada das sintonias. E isso significa afinidades características da linha evolutiva igual, em que a mente naturalmente é condicionada ao abrigo e às referentes influências das entidades espiritualmente consideradas infelizes e vampirizantes. Estas entidades são definidas assim porque são de sentimentos profundamente materialistas e arraigadas ao fanatismo das suas crenças e paixões, e que, quando desencarnadas, necessitam de alimentar-se das substâncias emitidas pelos seus similares vivos e encarnados, através dos seus cérebros deseducados,
ao entendimento do avanço espiritualista. Mas a regra da fusão magnética não domina a unicidade vibratória de personalidade de cada espírito, que poderá excluir-se da fusão magnética, erguer uma barreira intransponível, em virtude de seu esclarecimento espiritual, e onde, inclusive, haverá o despejo automático de todo e qualquer hóspede inoportuno, ou ligações assombrosas com a sua casa mental ou espiritual, ou até material. Ricardo agora vai explicar a leitura. Vou passar algumas impressões. Quero me apresentar. Boa noite, eu sou Ricardo e eu queria começar apresentando para vocês esse livro, Libertação, é uma obra psicografada do Francisco Xavier, onde o autor é o espírito André Luiz. Esse livro, Libertação, tem uma série de... é uma história romanceada, mas uma série de conceitos metafísicos sobre atuação, obsessão e vampirismo vão sendo explicados na forma de diálogos entre o André Luiz, que aqui é um estagiário no astral, e ele tem um mentor que chama Gúbio, e esse mentor, lógico, por ser mentor, ele está um grau acima, ele sabe de muitas coisas, e o André Luiz é muito curioso, vai fazendo perguntas o tempo todo e o Gúbio vai respondendo tudo o que é pertinente na situação em que eles vivem aqui nessa história. Eu fiz um roteiro aqui e o começo era apresentar esse livro. Eu sugiro para todo mundo que pesquisa, né, ou que gosta de saber respostas melhores, exemplos melhores para o que a gente encontra no Evangelho segundo a Litáurica, nos Ponteiros 3, procurar outras referências e ver se essas informações cruzam, se isso bate. É um exercício muito interessante. Se bater é interessante, se não bater, você tem mais um desafio, né? Por que não está batendo? Onde que está o erro? O que precisa ser aprendido para entender essa diferença de interpretação, né? Então, a história desse livro, Libertação, conta de forma romanceada os processos da obsessão e os planos traçados pelos espíritos perseguidores para envolver seus perseguidos. A história vai sendo contada através de inúmeros diálogos com perguntas e respostas sobre os mecanismos metafísicos das obsessões. Obsessão. A definição. Definição de obsessão na psicologia. A obsessão caracteriza-se por pensamentos intrusivos, repetitivos e persistentes que provocam inquietação e mal-estar. Obsessão é uma coisa, vampirismo é outra. Eu pus essa observação aqui porque eu já vi situações em que a pessoa estava usando o termo obsessão como sinônimo de vampirismo e vice-versa. Não é muito preciso fazer essa simplificação, né? Obsessão, então, é via pensamento, é interferir em outra consciência via o pensamento. Por isso que aqui caracteriza-se por pensamentos intrusivos, repetitivos, fica ali, tetec, 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 tetec. Aquelas músicas do latino, elas são assim. Enfim,
repetitivos e persistentes, que provocam inquietação e mal-estar. Então, está aí o resultado começa como uma obsessão e termina como uma atuação. Atuação é você conseguir o resultado físico da sua intenção. Você começa obsidiando, vamos beber, vamos beber, vamos beber. Aí o cara bebe. Pronto, foi atuado. Um exemplo. Bom, voltando para a história, o livro Libertação, André Luiz é um espírito estagiário que acompanha o seu mentor Gubbio num trabalho de intercessão numa região obscura da metafísica, a fim de negociar com uma entidade poderosa do umbral a repercussão de suas atuações sobre um encarnado diagnosticado como louco. Então ele obsidia, e percebo aqui na história que a coisa é feita até à distância. Então não precisa estar colado na pessoa para obsidiá-lo. Isso pode ser feito remotamente, via pensamento, um tipo de telepatia. Bom, a atuação é tanta que o encarnado alvo, ele é dado como louco, ele é uma pessoa que está sempre fora de si, então ele está num hospital, como é que chama? Psiquiátrico, né? Bom, não vou contar a história toda, porque não é esse o mérito aqui da nossa reunião de estudo, mas ele tem muitas respostas. Determinadas situações, o Gubbio explica para o André Luiz e eu consegui tirar alguns entendimentos complementares que cruzam com essa leitura que a Dila fez e que, para mim, era uma questão que eu fiz para mim mesmo e procurava essa resposta já há uns 15 anos. E é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A questão era o seguinte: o que me intrigava? O que os obsessores ganham obsidiando seus devedores? Ou aqueles que andam distraídos e dão, sem saber, passividade para a obsessão? Não necessariamente, porque eu coloco assim, você não precisa necessariamente ter feito um grande mal para alguém em outras vidas e tal, e ter um débito muito grande com aquele que se vê depois no direito de obsidiar. Uma simples passividade mediúnica, andar desatento, por exemplo, já dá abertura para outras entidades, como, por exemplo, os velhinhos que, né, eles viram ali uma conexão disponível e se conectaram e disseram, eu acho que aqui pode ter alguma coisa. Não tinham intenção de alguma vingança, de uma cobrança, né? Pegaram uma carona na passividade mediúnica que a pessoa podia apresentar naquele momento, né? Enfim, uma conexão energética favorável, possível, e que permitiu isto. Não dá para classificar como um obsessor, não é uma coisa pesada, é uma aderência, né? Nesse caso. Então, cito isso porque há vários níveis de aderência, né? Até onde uma mais forte, aí é uma obsessão eventualmente pesada, desequilibra a pessoa e os nossos médicos vão dar como alguma disfunção mental, que a pessoa não está bem da cabeça. Mas, voltando, né? O que as entidades ganham com isso? Essa era a questão que eu tinha para mim. E ficava sempre tentando achar uma lógica melhor, uma coisa que me explicasse
de verdade. O que o obsessor ganha obsidiando? Não sei, vocês têm uma sugestão? Uma resposta? Ou é uma questão que talvez nunca tenha ocorrido para ninguém? Então vamos lá. Eu experimentei isso aí. Então, começando a responder essa questão. Do Evangelho segundo a Litáurica, né, a questão é respondida com base em referências confiáveis, né? Eu não invento, eu tento descobrir a resposta, eu estudo a questão. Do Evangelho segundo a Litáurica, o penúltimo parágrafo desse texto que a Dila leu, o despejo do hóspede espiritual, ele explica que estas entidades obsessoras são definidas assim porque são de sentimentos profundamente materialistas e arraigadas ao fanatismo das suas crenças e paixões, que, quando desencarnado, necessitam alimentar-se das substâncias emitidas pelos seus similares vivos e encarnados, através dos seus cérebros deseducados ao entendimento do avanço espiritualista. Eu grifei aqui no texto essa parte. Necessitam alimentar-se das substâncias emitidas pelos seus similares vivos e encarnados. O que é o similar vivo? Qualquer matéria animada por uma consciência é vida, tem vida. Então, é possível roubar esta substância de, por exemplo, plantas, animais, e aqui, como coloca o texto, e encarnados, falando de pessoas. O que é essa substância? Fala que, assim, alimentar-se da substância emitida. Onde que está isso? Qual que é? Dá para ver isso? Era a pergunta que eu fazia para mim. Dá para ver. Essa substância emitida é energia áurica. Mas do que eu estou falando? Energia áurica. Tem uma foto aqui, vou mostrar daqui a pouco. É legal de eu não mostrar na câmera. Quando você tem, eu vou dar um exemplo comparativo. Alguém já mexeu num circuito elétrico, ou já viu o chuveiro funcionando, aquele contatinho do chuveiro quando liga a torneira, o contatinho abaixa, quando ele encosta, sai uma faísca. A faísca elétrica, todo mundo já viu, né? Quando mexe, motor que funciona. Muito bom. No caso do chuveiro, a resistência é o corpo físico. Mas, estando desligado, não tendo uma energia que lhe alimente, que lhe dê, entre aspas aqui, vida, é só um corpo sem vida. Se a energia elétrica faz contato, percorre nesse corpo, eu posso dizer que agora não é um corpo morto, ele está vivificado. Não é por uma energia consciente. Eu estou fazendo uma comparação para que a coisa fique ao alcance de todos. Mas, quando o contato se faz, ali sai uma faísca. Ok? Energia vital, ao conectar-se para vivificar um corpo físico, ao conectar-se, sai uma faísca. A faísca é indicadora de que está tendo fluxo de energia, o corpo está recebendo essa energia, e a energia em si, ela existe, porque senão a faísca não aconteceria. No nosso caso, o corpo físico e nossa alma,
Nós estamos vivos porque o nosso corpo físico está vivificado pela energia consciente, que é a sua alma. No ponto onde isso faz contato, aonde a consciência confere, anima o corpo físico, isto é vida, eu estou vivo, sai uma faísca. Essa faísca é a aura que a gente tem. E, como o exemplo do arco-íris, o arco-íris, ele não existe sozinho, assim. Ele precisa ter a chuva, precisa ter o sol e ainda precisa ter o observador no ângulo certo para ver aquele efeito. São 3 coisas. É aí que ele acontece, é aí que ele existe. E é nesse momento que ele poderia, por exemplo, ser fotografado, registrado, no caso do arco-íris. No caso da aura, essa faísca, essa centelha que acontece no contato entre a energia consciente e o corpo físico a ser animado por ela, essa faísca é a aura. Eu estou fazendo uma comparação para simplificar o entendimento. Essa faísca dá para fotografar, a faísca dá para ver. Como no chuveiro, você olha, você não vê a energia que sai da parede, o 110 ou 220, tá ali, as tomadas estão aí, estão com energia, mas a gente não vê. A resistência aquecendo a água também a gente não vê. Pode sentir o efeito depois, mas você não vê a resistência desenvolver calor. Não é possível ser sentido assim pela visão. Mas a faísca você vê. E ela denuncia a vida desse processo, não é? No caso dos seres vivos, você pode fotografar essa faísca vital, que seria a aura. Justo essa energia, no caso da faísca, luz é energia, certo? Aquela energia luminosa pode ser aproveitada, é luz. E na aura? Bom, na aura há uma energia, ela está fluindo, está passando por ali, no ponto de contato, e gera a aura. Essa energia ela só existe nos seres vivos. Matéria sem vida não tem essa energia. E uma consciência desencarnada, seria um espírito ou uma alma, não tem essa energia também. Porque não existe o contato com o corpo físico. É no contato que aparece. Então você tem que ter as duas partes. A energia consciente e o contato, e o corpo físico, para fazer o contato. Nesse contato surge a centelha, que é a aura. Estou simplificando. Essa energia é que é a moeda de troca, a moeda, o que tem valor para a vampirização. Então você vai vampirizar seres vivos. Não vampiriza essa parede aqui, os tijolos e tal, não adianta, que eles não têm aura, eles não têm a centelha oriunda do contato de consciência, energia consciente e corpo físico. Então, o vampirismo, ele acontece aqui. Isso aqui era uma foto da aura grandona, eu peguei o trechinho onde tinha uma subtração de energia. Aqui é vampirismo. Cadê a energia que estava aqui? Vampirizada. Num trechinho da aura. Aqui, esse branco é o... Esse branco é o que foi absorvido aqui. Bom. Você sabe qual parte que a pessoa está sendo vampirizada? Essa daqui, ela é minha, essa foto. Era o pedaço aqui. É mais ou menos a altura dos rins. Seria assim, né? Se fosse sobrepor ao corpo físico.
Então, esta é a energia que interessa para o vampirismo. É daqui que sai. Então, uma coisa explicou: o vampirismo só dá para fazer em vivos. E aí? Vamos ver, mostrei a foto da hora. Lógico, essa subtração de energia áurica tem uma série de repercussões no corpo físico, uma série de perturbações psíquicas, mais fortes ou mais fracas, muitas delas toleráveis. A gente aqui mesmo tem um monte desses buracos na aura aqui, mas estamos bem, não tem ninguém dando com a cabeça na parede, porque não é forte o suficiente. Mas, à medida que isso for aumentando, a condição da pessoa vai se degradando. Então, o vampirismo, ele vai terminar, mas como restaurar isso daqui? Como restaurar essas falhas aqui? Teria que resolver a questão do vampirismo. Parar de vampirizar. Como é que vai fazer isso? Vamos voltar aqui. Quando que isso vai terminar? O vampirismo termina definitivamente com a saída do hóspede espiritual convencido de que esta prática do furto psíquico não gera nenhum proveito evolutivo para o espírito. Muito pelo contrário, atrasa a evolução dos dois, do vampirizado e do vampirizador. No livro Libertação, na página 62, o mentor Gúbio responde essa mesma questão nesse curto diálogo com o André Luiz. Eu vou reproduzir o diálogo para vocês, para a gente ver que fontes diferentes. Esse livro é de 1949, a primeira edição, o Libertação. E aqui o Evangelho Litúrgico de 2000 para diante, né? A primeira edição foi nessa altura, 2000. Então, com aquele exercício de cruzar informações, pegar fontes diferentes e ver se elas falam a mesma coisa. Se falam, então uma confirma a outra. E aí, se há confirmação, eu tenho a minha certeza de que eu estou estudando a coisa certa, com as informações certas e tirando as conclusões certas sobre as questões da vez. No caso aqui, era o vampirismo, que era a questão que eu procurava responder. Para mim mesmo, o que as entidades ganham com isso? Então, tem um diálogo aqui do André Luiz perguntando para o Gúbio, lá na região do umbral onde eles estão. O André Luiz ficou impressionado com, ele chama de a ociosidade de todas aquelas entidades lá. Ninguém fazia nada para sair daquela situação. E todo mundo procurando essa energia para se alimentar. Essa energia roubada desse jeito, pelo vampirismo, ela é semelhante, a satisfação que ela dá, ela é semelhante para os vampiros, semelhante ao que é, por exemplo, o álcool para a gente, o fumo para a gente. Não te dá nada, mas dá uma satisfação. Não te dá nada de positivo, você não fica melhor, mas é uma satisfação, é um vício. Acaba se transformando num vício. Depois que acha uma abertura áurica, continuar ali roubando essa energia. Como eu falei aqui, essa prática não ajuda a evoluir nenhum dos dois. Mas então por que continua? Um porque não sabe que está perdendo energia. E o outro sabe que não sabe e está confortável assim. Essa é a situação ociosa que o André Luiz
fica intrigado e pergunta para o Gúbio. Fiz essa introdução porque eu entro agora no diálogo, tirado do livro Libertação, onde a resposta do Gúbio vai pôr um pouco mais de luz a essa questão que eu estou cruzando, onde eu estou cruzando as informações, para ver se em 1949 dava para chegar à mesma conclusão que a gente pode chegar estudando o mesmo tema no Evangelho segundo a Litáurea. Aí o André Luiz pergunta para o Gúbio: e por que, em geral, tanta ociosidade nesse plano? Indaguei ainda. Aí o Gúbio responde: quase todas as almas humanas situadas nestas furnas sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano de oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico. Suspira pelo retorno ao corpo físico porque ele não tem mais corpo físico. Mas ele procura a mesma energia que há no contato entre consciência e um corpo físico. E isso é a vampirização. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão. Isso aqui significa não se preocupam em entender valores espirituais e ficam naquela faixa vibratória baixa, ainda dependente da energia que você pode roubar de algum encarnado. E perseguem as emoções do campo carnal com o desvario dos sedentos no deserto. O desvario dos sedentos no deserto. São entidades surtadas, né? Elas não têm lucidez, elas não se apercebem de nada, mas sentem que é possível subtrair uma energia que é interessante para eles, tirando de algum encarnado que lhe dê abertura mediúnica para isso. Então, igual a fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consomem altas reservas de força dos seres encarnados que as acalentam. Altas reservas de força dos seres encarnados que as acalentam. Quanto maior o vampirismo, maior vai ser a reserva de energia subtraída. Aqui é só um pedacinho, só uma amostrinha. Então, eu estou mostrando a figura porque o texto, em 1949, está falando exatamente isso, está explicando isso daqui. Mas eles não tinham foto da aura, máquina Kirlian também, nem pensar. Então, voltando para o livro Libertação e o diálogo do André Luiz com o Gúbio, desprevenidos de conceito superior. Daí esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha de santificação. Qualquer um que procure, qualquer encarnado que vá procurar se elevar, isso aqui é a montanha, né? O caminho da montanha da santificação, procurar se elevar com entendimento, com estudo, isso vai mudar a sua configuração, automaticamente muda a sua configuração áurica, porque é consciência, você é consciência. E se a sua consciência começa a se alterar, esta configuração também começa a se alterar. Aonde tem abertura, pode parar de ter. Aí isso não interessa para os vampiros. Então, como ele já está vampirizando, ele tem acesso à sua ideia. Então, ele também pode te obsidiar, ou seja, interferir nas suas ideias. Não vai lá, hoje é sexta-feira. Você vai naquela reunião chata, fica os caras lá falando. Pô, vamos fazer outras coisas, deixa isso para outra. Por exemplo. Então tem um trabalho de sabotagem na metafísica vindo
desses vampiros espirituais, porque ninguém quer perder o seu lanchinho, ok? Sua fonte. Então, o encarnado tem que vigiar e instruir-se. Isso muda a sua configuração áurica, muda a sua defesa energética, e essas atuações vão ficar mais difíceis. Mas, por sua vez, essas atuações elas vão diminuindo quando o obsessor se convence de que isso não vale a pena. Mas isso só vem com esclarecimento, que é o que a gente tem que passar para eles. Então, isso é oração dos mentores, isso é o tratamento litáurico, isso é a oração dela, ou dela, não sei como que é a pronúncia disso, mas que na quinta-feira, e se remontarmos assim na história, na casa da minha sogra, ex-sogra, enfim, tem um quadrinho pendurado na parede lá que é a Santa Ceia, mas alguém diz que é a Santa Missa, mas aquilo foi a despedida, né? Jesus, os apóstolos na quinta-feira, e fazer isso em minha lembrança. Eles estavam fazendo um legado da quinta-feira, aquele retratinho, aquela figurinha pendurada na parede. Pendurado na parede não precisa fazer mais, né? Porque já está pendurado lá, é automático, assim, que nem um ar-condicionado, um ventilador. Você liga e ele fica trabalhando, né? Então, pendura aquele quadrinho lá, a gente não precisa fazer mais legado nenhum na quinta-feira, não precisa fazer mais nada em minha lembrança, porque eu olho para lá e me lembro. Mas isso não é esclarecimento, isso não traz estudo, isso não te leva a estas conclusões. Mas, fazendo e forçando o estudo e o entendimento, isso vai sendo passado para as entidades, porque elas acompanham isso. Elas já estão ligadas com o seu pensamento. O que você pensar vai para lá também. Então, isso que a gente está fazendo aqui, eu tenho certeza. Tem muita gente com a orelha assim. Bom, vamos ver se eu não perdi o fio da meada. Daí esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e essa aversão com qualquer avanço do homem, do encarnado, na montanha de santificação. Qualquer um que tente se elevar, eles vão puxar para baixo, porque é para não perder a fonte. Então você tem que vigiar e instruir-se com seriedade para subir a sua guarda, né? Aumentar a sua proteção. No fundo, essa parte aqui eu achei muito interessante. As bases econômicas de toda essa gente reside ainda na esfera dos homens comuns. Em outras palavras, as bases econômicas de toda essa gente, ele usa gente aqui, mas os desencarnados vampirizadores, reside ainda na esfera dos homens comuns. Então, eles orbitam os encarnados. Esses são os homens comuns. E por isso, preservam apaixonadamente o sistema de furto psíquico. Em 1949, ele explica o sistema de furto psíquico. Cadê esse furto psíquico? O que é isso? O furto psíquico é isso aqui. Energia áurica sendo subtraída, sendo sugada. É o vampirismo, é o furto psíquico. O encarnado da vez aqui está sendo enfraquecido, né? Então, é só um buraquinho ali. Custa, né? É só um buraquinho na hora dos outros, né? Bom, terminou o diálogo onde o Gúbio explica esse sistema da economia baseada no furto psíquico. A moeda entre eles é a do furto psíquico. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que uma fonte contém a mesma informação que outra e as duas falam da mesma coisa e dão as mesmas conclusões.
Então, eu me sinto seguro com a conclusão que eu cheguei, porque senão essas fontes não estariam cruzando. Tem muitas outras histórias aqui nesse livro, entre os diálogos, que vão explicando muitas outras coisas, vão ilustrando muitas outras coisas, que podem ser cruzadas com outras tantas que vocês vão encontrar aqui. Então, eu aconselho, para quem se interessa, a fazer esse tipo de pesquisa, de verificar a veracidade de alguns dos conceitos que são postos aqui, a procurar outras fontes e cruzar. Nesse livrinho de libertação tem muita coisa. Tem muita coisa. Existe até uma passagem onde, nesse umbral, onde essa história acontece, aparecem alguns, tem um outro nome, mas uns funcionários que são juízes, e eles têm uma máquina que verifica a aura dos recém-chegados, que são os recém-desencarnados que foram dar lá naquela altura. Comparando com a teoria católica, esse lugar que eles estão equivale ao purgatório. Não é nem um céu, nem um inferno ainda, mas é um lugar de triagem. E eles têm uma máquina que lá, no astral, já faz o equivalente a uma foto da aura, e os juízes ali já avaliam, eu não vi ninguém ali ir para o céu. A turma foi encaminhada para zonas mais inferiores ainda do que aquela em que eles estavam. Mas eu tinha uma máquina para agilizar essa avaliação, esse serviço de triagem. Então, era isso. O trabalho de hoje era compartilhar com vocês o resultado dessas pesquisas que eu fiz, cruzando as informações do livro Libertação com o Evangelho Litáurico. Espero que tenha sido de proveito para todos.